Paulinho já está aqui. Paulinho está entre nós. Bem-vindo, Paulinho. Direto do país de Mossoró. Deixa eu apresentar aqui para os nossos internados, quem é o Francisco Paulo da Silva, natural de Areia Branca, mora em Mossoró desde os anos 80, iniciou com a militância do movimento estudantil da UERN, foi presidente do Centro Acadêmico de Letras, hoje é professor da Faculdade de Letras da UERN, né? Foi eleito diretor da faculdade com mandato do período, foi diretor da faculdade, né, do departamento de faculdade de 2011 a 2015, né? Coordena atualmente o mestrado de Ciências da Linguagem, atuando como orientador de trabalhos que versam sobre discurso, memória e produção de sentidos, funcionamento do discurso político mediático, bem como os processos discursivos de produção de subjetividades na contemporaneidade. Paulinho é militante do PCdoB desde 1984, um dos nossos quadros antigos e consolidados, né? Está na luta pelas diretas já, né, Paulinho? E hoje é presidente do PCdoB lá em Mossoró, né? Até o próximo ano. E aí nós vamos conversar um pouco sobre a militância de Paulinho, a história de vida e um pouco da conjuntura política desse ano que se inicia, né? Nós teremos eleições nacionais, a luta pela frente ampla, a necessidade da construção de uma frente capaz de derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo no Rio Grande do Norte. E antes de passar para Paulinho, para dizer as primeiras palavras, registrar Natália Vieira Costa também está aqui conosco. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Jean, Alberto, Felipe e a todos que nos acompanham neste programa. Quero parabenizar aí pela iniciativa desse grupo, né, por oferecer esse momento, esse espaço de discussão muito importante nos momentos de polêmica e de divisão de ideias, né, que nós estamos assistindo aí na nossa sociedade. Então, é um programa que coloca, né, na cena do debate, né, uma visão que contribui para a formação das pessoas. Então, vocês estão de parabéns, né? E dando essa contribuição aí ao movimento social para pensar, né, a nossa política, pensar a nossa realidade. Então, para mim é um prazer, né, ter recebido o convite para participar deste momento aqui com vocês e para trazer uma discussão também, né, uma conversa sobre um tema tão importante que é essa questão da luta, né, de como nós nos ressignificamos na luta, mesmo em momentos de dificuldades, né, o que é isso que faz com que a gente, mesmo num processo de pandemia que nós estamos vivendo e que já tivemos momentos de mais sacrifícios, de total isolamento, né, mas que nos faz reacender para a luta, compreendendo que só a luta transforma e que é preciso, né, a gente estar sempre participando e cobrando dos governos, né, medidas políticas que possam melhorar a vida da população e do povo. É para isso que deve existir governo. Eu vou falar muito com vocês hoje sobre isso. Eu gostaria muito de falar, porque isso passa por uma ideia também do que a gente pensa sobre o que é governo e qual é realmente, né, a tarefa daquilo que a gente chama de governo. Então é isso, é um prazer, né, estar aqui com vocês. Muito bem, Paulinho. Vou registrar aqui a turma, ó. Rafaela, Cláudia, Rosana Selma, Moisés Moura, Crives, Francisca Otila, né? Rafaela, Cláudia disse, boa noite, grande Paulinho, meu orientador. Paulinho tem muita aluno por aí. Trouxe os alunos dele para assistir aula aqui com a gente. Vocês que estão no nosso canal aqui pela primeira vez, a gente queria pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem. Aqui toda semana, toda quarta-feira, das 18 às 19h05, do ISCA M65, a gente sempre entrevista uma pessoa, uma figura da política, da cultura, da educação, da economia do nosso estado, e teremos uma honra grande se vocês nos seguirem aqui e se inscreverem no nosso canal. Bom, para começar, Paulinho, a nossa conversa de hoje, você falou aí sobre essa questão da militância, da importância de se reconstruir, né, de se refazer.
Esse canal aqui é fruto disso, de certa forma, né? Nós vivemos numa pandemia, hoje os índices estão caindo do ponto de vista do contágio, amanhã a gente não sabe, de certa forma, né? A gente não sabe se tem outra variante que vai surgir. Vivemos há 2 anos aí, quase 2 anos nessa situação. E os movimentos sociais, os militantes da causa popular se reinventaram, buscaram espaço nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, né, no YouTube, como a gente está aqui, para fazer a disputa política, o debate político. Obviamente, isso daqui não substitui a rua. A rua é fundamental, a porta da fábrica, a sala de aula, a reunião do Grêmio, do centro acadêmico, do sindicato. Mas qual é a sua análise dessa conjuntura que a gente vive hoje e qual a perspectiva política e social que a gente enxerga para o futuro? Pois bem, né? É muito importante essa questão. Veja o seguinte, Jean, eu penso que nós estamos assim nos construindo, né? E aí essa é uma função de nós como sujeitos políticos, né? Estamos nos construindo pensando rumo, né, uma nossa formação, a nossa constituição ética. E isso em política, né, assim, no exercício da política, isso é muito importante, um pouco ausente em determinadas práticas, né, mas muito necessário para que a gente possa construir tanto que a gente defende, né, uma verdadeira política. Uma verdadeira política, uma política que pense, sobretudo, né, na condução das pessoas, na condução da vida, porque essa é a ideia, por exemplo, de governo, né? Quando a gente pensa governo, a gente pensa o que é governo? Governo é conduzir pessoas, é conduzir a vida. E aí a gente viu, né, acompanhou nesse processo de pandemia uma distorção dessa ideia de governo que deveria se basear numa biopolítica, seja, numa política que gerasse a vida, e nós fomos assistindo a práticas, né, a ações políticas que foram na contramão disso e colocou em exercício, né, o necropoder, né, que é a negação da vida, a promoção da morte. Nós vimos, por exemplo, aqui com as práticas do governo Bolsonaro durante a pandemia, né, a negação, né, da ciência, a negação, o retardamento, né, deste governo na política de vacinação da população. Então, esse governo ele promoveu a morte, ao invés de promover a vida, não é? Ele promoveu a morte. E por promover a morte que a gente disse que ele colocou como prática a necropolítica ou o necropoder, né? Que é aquele que faz morrer, que contribui com a morte, né, da população. Então, é uma total distorção. E se a gente pensa bem, isso é uma prática, né, neofascista, né, de negação da vida. E é interessante que também, nessa conjuntura que a gente está, essa é uma estratégia do capitalismo, do neocapitalismo, né? Desculpe, do capitalismo neoliberal, né? Que vai pensar, que vai promover a morte da população e de grupos. É interessante que recai, sobretudo, naqueles grupos vulneráveis, né? E, portanto, esses que são os mais atingidos. Então, nós temos aí um governo que realmente promoveu a morte. E aí a gente... é por isso, e é na base desse raciocínio, que o governo Bolsonaro foi identificado como sendo um governo genocida, né? Porque ele produziu a morte, né? O Brasil hoje está entre os países de maior índice de mortes pela Covid-19. Né? E é bem interessante porque foi percebendo esta política, né, desse governo, essa necropolítica, né,
que que nós, do movimento social, os partidos políticos de esquerda e progressistas, né, perceberam também que que tinha um momento que, apesar de seguir as orientações, né, dos órgãos de saúde, mas também tinha um momento que a gente precisava reagir a este governo. Isso se deu principalmente quando o Brasil atingiu, né, por exemplo, ali em abril de 2021, se não me engano, uma marca de 500 mil mortos. Então, ali foi o estopim, assim, para que nós nos levantássemos e disséssemos, não, nós precisamos reagir, nós precisamos lutar contra essa política, né, genocida deste governo, né? E também foi bastante interessante assim, ruim, né, para nós, porque durante esse período em que as pessoas iam morrendo, o governo também ia na calada da noite aprovando, né, políticas, né, que prejudicavam todos os trabalhadores, como as reformas, né, a reforma trabalhista, a reforma administrativa e outras tantas, que prejudicando e criando, aprofundando uma crise também no Brasil, né? Era o aumento da gasolina, era o aumento do botijão de gás. Então, toda essa situação fez o pessoal compreender, né, que se estavam desenvolvendo aí no Brasil, e que este governo estava desenvolvendo uma política de morte, genocida mesmo, e que era preciso a gente reagir, né? A gente reagir. Então, chegamos à compreensão de que Bolsonaro era pior do que o vírus, né? Porque para o vírus nós podíamos pleitear uma vacina, e para Bolsonaro nós teríamos que esperar a eleição de 2022, já que o impeachment não saiu, né? Para colocá-lo para fora, porque hoje, né, o que se coloca como, no nosso entendimento, é a única saída para esse Brasil no momento, neste ano de 2022, é o fim do governo Bolsonaro, né? Para que nós possamos realmente fazer esse país se desenvolver, devolver ao povo brasileiro a dignidade, né? O direito à vida, ao trabalho, não é? Eu fico lembrando que teve um momento nesse período assim de, vamos dizer, em que nós começamos, né, a perceber essa necessidade de ocupar os espaços da mídia, né, e usar essas tecnologias que estavam à nossa disposição para fazer nossas reivindicações e nossos protestos. E teve um momento também que nós compreendemos que já era hora de ir para a rua, né? E aí a gente fez aquele movimento, né, em defesa do pão, saúde, educação, depois vacina no braço, né, e comida no prato, porque este governo, além de promover a morte, agravou a crise do nosso país. Hoje nós temos 19 milhões de pessoas em situações de fome nesse país. Então, é inaceitável, né, que nós continuemos com um governo deste tipo. Muito bem. Alberto, vem para a conversa. Paulinho, boa noite. Boa noite. Prazer revê-lo. Saudade de você, da gente se encontrar por Mossoró, bater aqueles papos bem alegres, né? Conversando muito. Logo, logo estarei por aí. Deixe-me amenizar um pouco, né? Paulinho, eu estava ouvindo aqui atentamente a sua preocupação, principalmente essas questões éticas, né? E eu fiquei aqui tentando formular uma pergunta no seguinte sentido, vou ver se eu consigo. Nós vamos superar isso em algum momento na vida, essa situação que nós estamos vivendo. Nós vamos, né, vamos dizer assim, é uma pós-pandemia, um pós-mundo, algo nesse sentido, né? Pós-mundo, aliás, pós-pandemia, vamos dizer assim. E eu fico preocupado, me vem à cabeça, como seria a reconstrução dessa sociedade a partir do sujeito, né, que foi jogado, né, a uma política, como você bem caracterizou, mas ao mesmo tempo ele foi coadjuvante
aliás, ele foi protagonista, desculpa, tá certo? Em determinados momentos de corroborar com essas políticas através, né, dessas informações falsas, através de posicionamentos que ele tomou, seja no grupo lá da família, seja no seu grupo de trabalho, né, presencial ou não. Como é que seria a reconstrução desse sujeito, né, levando em consideração a sua preocupação de que ele possa resgatar um pouco dessa ética, do seu posicionamento de solidariedade, né, de ser um homem de fato que pense no futuro da sociedade, né, da humanidade, não que seja aquela pessoa que o tempo todo com pensamento retrógrado, com pensamento, né, de colocar a roda da história para trás. E nós sabemos que a roda da história ela sempre caminha para frente. Como é que você pensa, se é que você já chegou a formular um pouco sobre isso, Paulinho? Olha, eu tenho me dedicado a essa questão nos trabalhos que eu publico, nas orientações que eu faço, nessa questão da constituição do sujeito de luta, né? Da luta. E nessa constituição pensar essa ética, né? Eu acho que no campo da política, quando a gente fala em ética hoje, né, a gente fica até assim, para alguns a gente está falando de uma coisa que parece impossível quando a gente olha as práticas políticas em jogo aí, né, no cenário político nacional e mundial. Mas o fato é que nós, primeiro, nós somos sujeitos históricos, políticos e históricos, né? Nós somos responsáveis pela construção, né, do mundo, né, da sociedade. Então, isso nos estudos que eu faço, a gente chama de experiência, né, que é essa relação de como nós, a experiência seria como nós nos relacionamos com essa realidade, como nós podemos intervir nela. A sua pergunta, que é muito importante, não sei se eu tenho resposta para tudo, porque isso é objeto assim, de investigação. Mas, assim, o que a gente percebe é que, vendo essa natureza do sujeito, né, essa construção histórica do sujeito, ele também é capaz, né, de perceber, e eu acho que no Brasil nós estamos vivendo um momento, esse momento está se iniciando, um momento em que ele percebe, por exemplo, que errou. E eu estou pensando naquele sujeito que, por exemplo, apoiou, né, essa agenda que está aí no governo, né, mas que agora, por exemplo, percebe, né, que cometeu um engano político, né, e que tem a oportunidade de se refazer quando, por exemplo, se apresenta hoje uma política diferente em defesa da vida, por exemplo, em defesa do trabalho, né? As pessoas, não é possível, né, que as pessoas não compreendam, né, que aquilo que estava se apresentando, né, na eleição de 2018 é um projeto que, do ponto de vista da sua execução e de suas consequências, ele só trouxe dificuldades para o nosso povo, né? Então, eu acho que isso tem a ver porque as pessoas acompanham a história, né? E porque essa história, ela é ele mesmo, são as pessoas mesmas que estão fazendo, né? Então, ela vai acompanhando esses fatos. E eu acho que aí nós temos um momento importante, que é o momento em que o sujeito ele começa a também perceber que está circulando, né, uma proposta que quer pôr fim a uma política que promove a morte, né? Eu estava pensando aqui, aí eu agora fico me lembrando do plano de reconstrução nacional, né, que o Partido Comunista do Brasil está apresentando à sociedade brasileira, o nosso PCdoB. E aí eu estava lendo esse plano de reconstrução nacional e vendo como ali tem elementos que são importantíssimos, que vão ser decisivos e que a gente tem uma tarefa, nós como militantes, como aqueles que acreditam que ainda é possível
tomar esse espaço da política como um espaço de construção da verdade e da verdadeira política, né? Nós estamos ali defendendo, né, um governo que realmente promova a vida, como, por exemplo, a defesa do trabalho, né? Nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, em torno disso, né? Nós temos a fome, 19 milhões de pessoas passando fome, e o PCdoB, que veio, um partido centenário, histórico, né? Aí nas lutas em prol do povo brasileiro, né? E das liberdades e da democracia, né? Aponta, né? Que este é um ano também que nós devemos ser pragmáticos nesse sentido, no sentido de oferecer uma agenda para o povo que tire o país da crise, né? Que acabe, que devolva a política, né? Para o povo, por meio da política, a esperança, né? Nós precisamos apostar nisso, né? E que traga trabalho, né, para o nosso povo e condições de vida, né, melhores. Então, eu acho que nós temos esse momento importante de percepção. É tanto que hoje, quando você olha o cenário político, aí, quando está se falando em candidaturas e tal, a gente vê aí que também esse próprio, o Bolsonaro também, ele produziu com essa política o seu isolamento, né? Ele não é mais a força política que foi lá em 2018, que apareceu em 2018, né? Suas estratégias de mentira, de enganação do povo, está caindo a máscara, né? O povo está percebendo. Então, eu acho que isso acontece porque nós, povo, nós somos sujeitos históricos que acompanhamos os fatos, que percebemos, sobretudo, aquilo que nos toca como experiência. E a experiência com esse governo foi uma tragédia, né? Foi desastrosa. Nós precisamos, então, eu acho que o povo está percebendo isso. Não sei se já respondi tudo, mas você pode me lembrar aí. Já tem um fã-clube aqui do Paulinho aqui que está... menino, rapaz... Mas ia ter que não tinha movimento no chat aqui. Ana Luísa Gugel, Júlio César, Francisco Otila, a turma grande aqui participando no chat. Felipe, tem pergunta para Paulinho? Tenho sim. Boa noite, professor Paulinho. Seja boa noite ao nosso bate-papo 65. Bom, a pergunta que eu gostaria de fazer a você, professor, é da seguinte forma. O povo brasileiro, durante esse período de pandemia, e vendo, né, a política genocida e prejudicial do Jair Bolsonaro, foi às ruas, né, como acabamos de relatar aqui, né, pedindo vacina, pedindo pão, saúde, educação e, digamos, desmascarando dessa forma, provando que o seu governo está, digamos, é um governo de destruição, digamos, de sabotagem, e vendilhão da pátria. O que os movimentos sociais, né, principalmente, né, nesse período agora, 2022, já próximos à eleição, o que poderiam os movimentos sociais, né, além de intensificar, né, a luta contra o governo fascista e, digamos, trazer novamente o povo brasileiro à razão e também a luta, né, pela solução dos seus problemas, como, digamos, os movimentos sociais, né, a sociedade brasileira organizada deva reagir, principalmente nesse ano, a esse projeto, e colocar para fora esse projeto neofascista. Muito bom, primeiro eu vou fazer um elogio, que eu gostaria muito de ter uma voz assim, de locutor.
Obrigado. Mas... Eu também gosto, eu também. Veja o Obrigado, seguinte, como podemos, né? Bom, o que nós estamos também, uma preocupação, e essa é uma preocupação e uma decisão, né? Do PCdoB, por exemplo, né? De perceber, né? A necessidade que nós temos hoje de juntar, né, as forças progressistas, as forças de esquerda, aqueles que acreditam, né, num governo que realmente promova a vida e que dê oportunidades ao povo, que faça o Brasil crescer, de se juntar em torno daquilo que o PCdoB chama de uma frente ampla. Eu acho que não dá. Eu estava acompanhando um debate aí num grupo hoje que falava sobre a aproximação de um certo político, né? A possibilidade dessa aproximação dele ao PCdoB ou outro partido de esquerda, mas no caso falavam do PCdoB, e alguns camaradas também nem entendem isso ainda, né? Nós temos dificuldade de, quando nós vamos nos juntar, né? Nós usamos, às vezes, uma pureza que prejudica o processo de transformação. E aí eu me lembro, o Leme falava um pouco disso quando falava do esquerdismo, né? Mas eu acho que nós temos hoje uma tarefa nossa de defender uma frente ampla capaz de derrotar as forças retrógradas que estão aí no governo, né? Essa força conservadora, atrasada, neofascista, que está no poder, contribuindo para agravar a crise e agravar, né, a vida do nosso povo. Essa é a grande tarefa de 2022 que os movimentos sociais devem abraçar, né? Realmente defender uma frente ampla e colocar nessa frente ampla um projeto, como o PCdoB está defendendo, né? Um projeto de reconstrução nacional que possa desenvolver esse país e trazer melhores condições de vida para o nosso povo, de trabalho, né? De acesso à educação, contra a violência, a morte de negros, né? Também eu poderia até citar isso, a morte de negros, de mulheres, né? Então, que promova realmente a vida e a felicidade do nosso povo, porque nós chegamos no momento, né, que nós olhávamos assim para as políticas que estão sendo desenvolvidas aí no Brasil, nós não víamos esperança, nós víamos a morte sendo colocada em prática, né? Então, nós precisamos recuperar, né, essa ideia do governo como promotor da biopolítica, né, daquela política pela vida. É isso que nós precisamos, e o movimento social precisa isso. Então, eu acho que não é hora de sectarismo, não é hora de coisinha, é hora de se juntar em torno de uma proposta maior, que é salvar o Brasil em termos de colocar ele no plano do desenvolvimento, né, recuperar a economia para fazer esse país desenvolver, gerar empregos, né, e investimento, né, nas pesquisas, na ciência, na educação. Estava me lembrando aqui, né, de umas coisas quando eu falei ali no início. Uma das coisas, por exemplo, que foi extremamente prejudicada nesse período desse governo e da pandemia foi a educação. Foi um período da educação e da saúde, porque o Bolsonaro promoveu, por exemplo, corte do investimento no SUS, em pleno período da pandemia. Bolsonaro fez cortes na educação, eu coordeno um mestrado aqui na UER. E a gente acompanha aí os cortes de bolsas, por exemplo, que foram acontecendo no governo Bolsonaro, um percentual muito alto. Então, nós estamos vendo aí, sem falar, né, no que ele fez em termos da Petrobras, né? Quando a gente olha aqui, por exemplo, para Mossoró, né? Retirando aí toda essa política, contribuiu, por exemplo, para a Petrobras sair de Mossoró. E o caos que isso causou na economia de Mossoró, na vida de Mossoró, né? Só para dar um exemplo assim que é perto de nós, né? Então é isso. Eu acho que o movimento social precisa, inclusive, ser
agora maduro, né? Pegar essa experiência aí de luta e essa experiência que nós tivemos agora com esse governo, para não ficar se fechando em sectarismo, né? E defender uma frente ampla que possa salvar o Brasil. No Rio Grande do Norte, do mesmo jeito. Muito bem. Já que você falou do Rio Grande do Norte e falou de frente ampla, vamos falar de política. Paulinho, você é presidente do PCdoB, como eu mesmo falei aqui, tem uma larga trajetória de movimento social, desde o movimento estudantil, foi candidato a reitor da UERN na última eleição, e as pessoas comentam sua pré-candidatura a deputado. A gente queria ouvir um pouco desse projeto, como é que você está pensando, qual é o cenário que você identifica, né, para disputar esse voto, qual é a sua opinião sobre os movimentos em torno da manutenção da chapa Fátima Antenor, com a ampliação. Estou fazendo todas as perguntas, viu, Alberto? Com a chegada aí, possível chegada do PDT de Carlos Eduardo. Conversa um pouco conosco sobre isso, mas vou deixar algumas perguntas para o Alberto fazer aí. E Felipe? Olha, eu vejo com muito entusiasmo, sabe, todo esse momento que a gente está vivendo. Porque eu tenho uma compreensão, né, que nós teremos um ano de muita efervescência política e que também vai exigir da gente, da militância e do povo em geral, né, uma participação maior para que a gente não se deixe levar aí por propostas enganosas, né, como, por exemplo, o Bolsonaro conseguiu fazer isso, e para que a gente evite uma experiência desse tipo, né, nessas eleições de 2022. Eu acho que a chapa Fátima Antenor é uma chapa que deve se manter, né, porque ela foi eleita como um projeto político, popular, né, e que precisa, que pegou, né, após eleita, pega o Estado numa grande crise, né, e o projeto, né, de reconstrução também do nosso Rio Grande do Norte, do nosso Estado, ele precisa ter continuidade, né, para que nós, e em torno desse projeto, nós devemos realmente reunir, né, todas as forças progressistas, de esquerda e progressistas, né, que queiram ver esse Estado se desenvolver, sair da crise em que este governo, né, pegou este Estado e fazer esse Estado se desenvolver. E se desenvolver também no sentido da indústria, né? O nosso Estado ele sofreu muito porque as políticas, os governos anteriores nunca investiram nisso, né? Num projeto de industrialização do nosso Estado, né? E isso é muito importante agora. Nós não temos mais a Petrobras, né? Nós não vamos ter mais a Petrobras. Então, nós precisamos de projeto que faça esse Estado se desenvolver. Eu vejo a aproximação de todos aqueles que queiram participar de uma frente muito positiva. Porque, primeiro, nós temos que entender que quem entrou numa frente, ele entrou e vai entrar concordando com o programa da frente. Então, ele não vem, vamos acabar com essa coisa de personalizar, né, as coisas. Então, é fulano, sim, mas ele está aqui, ele tem, como diria assim popularmente, de rezar a cartilha aqui. Nós temos um projeto de reconstrução do Rio Grande do Norte, e quem vier tem que fazer o seu discurso e a sua prática nesse projeto. Por isso, e é importante essa história da frente ampla, das federações, por exemplo, né? Quando nós temos a federação, né, com essa experiência que nós vamos ter aí com a federação, os partidos da federação vão todos, quando for votar no projeto, todos da federação têm que defender aquele projeto, porque eles estão unidos em torno de um plano, de um projeto de reconstrução, tá, e tal. Eu sei que você quer perguntar. Eu queria trazer o Alberto aqui para a conversa com o Felipe, para a gente fazer um apanhado aqui. Alberto? Aqui eu estou vendo aqui as manifestações aqui
nos comentários, no chat aqui, Paulinho, você... Tão boas, que eu não vejo. Você não vê, mas depois a gente repassa para você. Se depender aqui da turma aqui, você está praticamente eleito, viu? Vixe, mas... São grandes amigos seus, evidentemente, grandes apoiadores. Mas primeiro, Paulinho, o que acho que já abordou muitas coisas, já fez muitas perguntas e você já iniciou. Eu queria só fazer uma pequena reflexão com você para tentar entender o futuro. Você vê que a primeira pergunta para mim foi futuro, que eu fiz a você, e vou fazer essa segunda também relacionando ao futuro. Mossoró, ela sempre foi administrada, quer dizer, até 3 anos atrás, alguma coisa, 2020, ou seja, 2 anos atrás, né? Praticamente sua história toda foi de domínio, né? De uma oligarquia, né? Dos Rosados, né? E isso foi interrompido, como eu disse, na eleição de 2020. A minha pergunta primeira, isso significou o quê? Né? Porque às vezes você pode até fazer uma mudança, mas não é uma mudança que ela signifique que você mudou, que você avançou nessa mudança. Ela pode ser uma mudança que retroaja, né? Né? Eu não sei se é o caso, porque eu não estou aí, eu não posso falar. E a segunda pergunta, né? É um combo aí já. A segunda pergunta é, você é pré-candidato a deputado estadual, você está na lista, né, do PCdoB, pré-candidato a deputado estadual. Paulinho, conhecendo a história, mesmo sendo de Areia Branca, bem próximo aí, mas já de Mossoró por adoção há muitos anos. Muitos anos nem tanto, você é tão novo, bem novo aí, né? Mas vamos dizer assim. Como é que você se vê fazendo uma campanha em Mossoró, que experimentou fazer uma mudança, né? Que deixou, dizer assim, de estar sob o manto dos Rosados, sobre sobre esse domínio dos Rosados. Como é que Paulinho, né, um professor da UERN, né, se vê enquanto candidato e como é que ele se vê numa campanha se dirigindo ao povo de Mossoró? Não sei se eu consegui me fazer entender, Felipe. Não, mas foi perfeito, Alberto. Também dentro dessa questão da pergunta do Alberto, professor Paulinho, também eu gostaria de colocar também na minha pergunta o que o professor Paulinho, candidato a deputado, vê sobre a questão, principalmente sobre essa questão dessa mudança do pensamento do povo moçorense, né? Depois da saída da oligarquia e agora uma mudança, digamos, uma mudança política que pode ser também aproveitada pelos movimentos populares na construção de uma candidatura de deputado, seja ela federal ou estadual, digamos, com os movimentos populares. Certo. Olha, primeiro eu poderei ser candidato porque eu coloquei o meu nome à disposição do partido, pensando esse projeto que o partido tem, né, para as eleições de 2022. Então, eu não sou candidato porque tenho vontade de ser deputado. Serei candidato se o meu partido achar que este é o momento e que eu possa ajudar nesse projeto. Então, serei com muito prazer. E porque também acho que nós temos, né, pela nossa experiência, assim, como militante, na nossa atuação aqui, né, especialmente no movimento docente, que é onde eu atuo mais, né, no movimento docente, né, sempre aí nas lutas em defesa da educação, da universidade, especialmente da minha querida UERN, né, mas nas lutas gerais em defesa da educação nesse país, acho que nós podemos ser aquele que pode trazer contribuições e que terá uma voz necessária, né, na Câmara, seja estadual ou federal, né, para defender propostas que venham nesse sentido, de defender a educação, a cultura e o trabalho, né, o emprego, melhores condições de vida para o nosso povo, pensando assim em termos gerais. Aqui em Mossoró,
essa mudança, ela é uma mudança que não foi tão significativa na minha avaliação do ponto de vista. Nós não colocamos, por exemplo, tiramos uma oligarquia e colocamos uma esquerda. Não houve isso. Nem colocamos uma pessoa também muito tão progressista assim, não. É um cara do centro, né? De um centro mais para a direita, né? Que, inclusive, está com uma gestão que não difere, né? É midiática, de promoção midiática, com muita dificuldade, né, de promover um debate com o funcionalismo público. Está se discutindo a questão da Previdência agora, né, do projeto. Ontem, inclusive, a sessão da Câmara demorou muito, mas foi aprovada daquele jeito. Não debateu com as categorias, né, com o sindicato, né, que o critica, né, a falta de diálogo deste prefeito. Então, não tem muita mudança em Mossoró, não, viu? O que se tem de construção hoje aqui, né, são construções que estão sendo feitas ainda por empréstimo que tenha sido feito pela gestão anterior. Então, eu acho que nós precisamos nessa eleição, ou na próxima eleição, por exemplo, e nos preparando para a próxima eleição em Mossoró, para realmente a gente pensar numa candidatura que represente realmente, vamos dizer assim, um setor mais avançado da política aqui em Mossoró, né? Para a gente ir criando outras memórias na política moçoroense. Eu acho que é isso. E, então, eu não... O fato, inclusive, assim, uma das avaliações que se faz, né, é que a eleição do atual prefeito em Mossoró, ela se deu porque o outro era muito ruim. A outra era péssima. Entendeu? Não é porque ele era bom, porque tinha um projeto, né? É porque realmente o povo queria tirar o que estava. Né? O povo queria criar o que estava, e, na verdade, em termos de relações de força política, naquele momento ali da eleição, foi a candidatura que conseguiu, digamos assim, apontar para a possibilidade de derrotar Rosalba. Né? Então, houve muito, por exemplo, na última semana da eleição, né, muita gente que não votaria nele votou porque não queria correr o risco de deixar Rosalba. Essa é a verdade. Né? Eu acho que temos que pensar nisso. E aí eu acho que a gente tem um espaço bom neste momento, pensando em eleição estadual e eleição seja para federal, né, ou majoritária, porque nós temos a nível nacional um governo, né, que é muito difícil da gente mostrar o desastre que ele foi, né, e nós temos a nível local, do estado, né, um governo que aponta, né, para o diálogo, né, para a reconstrução do nosso estado. Então eu acho que nós, esse setor aqui, né, vamos dizer, progressista e de esquerda, está numa conjuntura favorável nessas eleições. Nós precisamos saber aproveitar no palanque e nos contatos e na campanha, né, nas abordagens, né, tanto como nós vamos tornar isso, né, fazer com que o povo compreenda isso, que agora é a nossa vez. Eu acho que é por aí, eu estou sentindo assim. Não sei se eu estou muito, eu acho que não, assim, muito entusiasmado. Muito bem, mas entusiasmo é o primeiro passo de uma vitória eleitoral. Pois é, senão nem enfrenta uma campanha, né? Você não tem perspectiva de vitória. A certeza, viu, Jean, a certeza que eu tenho nesse momento, meus 40 anos de militância política, é que Mossoró ganha uma excelente opção, né? Um nome que de fato vai contribuir muito, né, para o debate aí, não só em Mossoró, mas também na região. Paulinho é uma figura excepcional, um conhecimento extraordinário, extraordinário, né, uma figura muito amável. E estou aqui já com saudade da gente conversar em Mossoró ou ele aqui em Natal. Logo a gente vai se encontrar.
Jean. Muito bem. Reta final. 19h05, chegamos ao nosso crepúsculo. Eu queria passar aqui para Paulinho para fazer as considerações finais, agradecer mais uma vez a oportunidade, conversamos um pouco desse cenário, da perspectiva da luta política, a derrota de Bolsonaro, frente ampla, uma pré-candidatura a deputado estadual que está sendo construída. Vai no YouTube, pega essa turma aqui que comentou e já transforma na coordenação de campanha. É a primeira coisa aqui. Estou vendo um grande coordenador de campanha aqui, um cara chamado Neto Vale. Esse conhece, tem Neto, tem Aldeir, tem uma turma boa. Sim, rapaz. Aldeir também passou por aqui. Passou, tem um monte de gente boa, porque senão não vai passar mais Luísa, 65 minutos Francisco conversando aí. Tília. Gente, Quem não que segue o nosso aí. canal, se inscreva para seguir, tem outras entrevistas. Vai lá na playlist também, tem entrevistas boas com o Tenor Roberto, o nosso vice-governador. Já, antes de passar aqui para as Queiroz. considerações finais de Paulinho, é só anunciar que na próxima quarta-feira nós vamos entrevistar mais outra pessoa, outro companheiro amigo do interior, né? Lá de Santa Cruz, o vereador Lúcio Cláudio, né? Lá do PCdoB Santa Cruz. Já deixar, vocês já agendem aí na próxima quarta-feira, nesse horário habitual. Mas, Perfeito. Paulinho. Então, né? Terminamos, mas ainda, assim, pelo menos pensei que a gente ia falar mais. Mas foi ótimo. Mas é isso, eu quero, como considerações finais, agradecer, né, essa oportunidade da gente conversar aí sobre esse momento aí que nós estamos vendo no Brasil e dessa experiência da pandemia, como nós estamos, né, nos reconstruindo para retomar a luta, né, e ir para as ruas. 2022, já sabemos, né, da importância, não vai ser, e é bom que eu coloquei aqui, que nós tínhamos um contexto favorável quando a gente olha o governo e as práticas desse governo, pensando aí no governo Bolsonaro, mas a gente também não pode subestimar. A gente não pode subestimar essa turma, né? Nós vimos o que eles fizeram na campanha para a eleição de Bolsonaro, né? Utilizando-se da internet, né, para fazer fake news, promovendo fake news, né? Então, nós temos que pensar que não se deve subestimar essa turma ela é perigosa. E portanto, é momento de que, ao invés de a gente ficar assim com briguinha, fulano vem para cá, não sei quem vem para cá, a gente dizer, vem para cá e vai subir. Me perguntaram outro dia, quem vai subir no palanque de Fátima ou quem vai subir no palanque de Lula? Vai subir todos que amem o Rio Grande do Norte, que amam o Brasil e que queiram um estado e um Brasil diferente. Esses são os que vão vestir a camisa nessa campanha. Então, todos que estejam defendendo uma política da vida devem estar da vida com promoção de emprego, com promoção de trabalho para o nosso povo, de melhores condições de vida, de investimento na educação e no desenvolvimento do país e do Estado, devem subir nesse palanque. É isso que que caracteriza essa necessidade da gente construir, nesse momento, a frente ampla. Né? É nesse sentido que a gente deve construir uma frente ampla. Né? É uma frente que vai lutar para colocar fora do cenário político as forças retrógradas, conservadoras, que prejudicam o povo, que prejudicam a vida do povo e que está acabando com a nossa ciência, com a educação, com o nosso SUS. É isso que deve reunir aquelas pessoas, quer dizer, uma frente ampla deve reunir essas pessoas que queiram vestir esta camisa. Então, o palanque, me parece que vai ser um grande palanque. Né? Então, é isso, eu agradeço, me coloco à disposição para outro momento e outras conversas. E é isso, um abraço, prazer revê-los, Albério que apareça, vocês também, que nunca vêm, né? Não por aqui. Faz tempo que eu não vou a Mossoró, viu, professor? E obrigado. Eu fui a Mossoró na época do Morro Cantil, por esta rua, tirar delegado da UERN. Muito bom. Obrigado.
todos que estão aqui nos acompanhando, os queridos, né, amigos, alunos, apoiadores, né? Então, estão todos por aqui. Eu tenho assim, na vida já peguei várias tarefas difíceis, né? Uma das tarefas que eu agora nova é dirigir o partido em Mossoró, também com essa ideia de reconstrução, né? De dar fôlego ao partido, que não é uma tarefa fácil, né? Mas a gente está contando também com muita gente boa. Então, tenho certeza que nós vamos avançar. Sim. Um abraço. Paulo. Abraço. Um abraço, gente. Valeu, Jean. Valeu. Um abraço. Tchau, até a próxima. Até quarta-feira que vem. Boa noite.